Olá, minha gente do bacharelado de administração em Santo Antônio de Pádua, tudo bem? Pois bem, vamos ao vídeo. No encontro que nós tivemos essa semana, nós falamos sobre relações de poder. O título de nossa disciplina, a nomenclatura de nossa disciplina é liderança e relações de poder. Eu achei conveniente que nós começássemos a falar o que é o poder e o que são as relações de poder. E para isso nós fizemos consulta a um texto baseado na obra de Michel Foucault, em uma das obras, né? Michel Foucault é um autor que nasceu em 1926, no início do século XX, e veio a óbito em 1984, ali no início dos anos 80, vitimado por complicações oriundas dele ter contraído o vírus do HIV, né? Então, Michel Foucault tem várias obras, como eu disse, a microfísica do poder, vigiar e punir, a história da loucura, a história da sexualidade, mas o que interessa para nós é pensar primeiro um dado biográfico. Michel Foucault é um homem que veio de uma família muito ligada à medicina, muito ligada à área médica e à área psiquiátrica, inclusive. E havia ali um sonho do pai, do avô, da família, de que ele fosse ser médico. O fato é que Foucault acaba fazendo faculdade de filosofia, depois ele cede e vira também formado, né, constrói o curso de psicologia, atende inclusive como psicólogo clínico, mas a praia realmente é filosofia, porque de algum modo ele acabou estudando línguas muitas, pelo menos 8 línguas habitualmente, e ainda as línguas tidas como línguas clássicas, arcaicas, que no caso era o grego e era o latim. Isso fez de Foucault um homem intelectualmente muito sofisticado. E ele vai passando em concursos, vai atravessando a Escola de Altos Estudos Franceses, depois a Universidade da Sorbonne, e se torna um pesquisador notório, né? Mas é de temperamento um tanto quanto introspectivo. É muito mais o pesquisador, é muito mais o escritor, é muito mais um orador brilhante do que propriamente um professor, né? E aí divide muita opinião, porque para chegar a esse Foucault maduro, a esse Foucault adulto, é uma obra de pesquisa vastíssima, né? Com mestrado, doutorado e as especializações entre filosofia e literatura. Pois bem, nesse andar dessa carruagem, ao longo desse processo, Michel Foucault vai se interessando, ainda que seja um homem de esquerda, ainda que seja um homem de tradição marxista, e aqui vale dizer, a direita o rejeita porque é gay, a direita tem problemas com ele porque ele escreve a partir de estudos de loucura, sexualidade, a questão do poder, a estrutura dentro das empresas, a estrutura dentro da família, a estrutura de poder dentro das empresas, a estrutura do poder dentro das organizações, sejam elas quais forem, isso inclui família. A direita tem resistência e a esquerda também tem resistência, porque esperava-se que Foucault fosse falar sobre cadeias produtivas, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, né? Que ele fosse falar sobre modo de produção feudal, modo de produção capitalista, as estruturas do capitalismo, e não é essa praia estrutural do Foucault, né? Ele até diz que outras pessoas já fizeram isso com muito mais propriedade, muito mais proeza do que ele. Por isso que ele rejeita o conceito de que ele é um pós-estruturalista. Ele é um estruturalista marxista. Só que ele é um estruturalista marxista preocupado com outras questões, que são as questões muito da condição humana mesmo. E nesse caso, nesse encontro, nós falamos muito sobre uma obra chamada Vigiar e Punir, em que Foucault nos apresenta a ideia de que todos nós, de algum modo, passamos por um esquema de vigilância e punição, porque desde que nós passamos a conviver no mundo dos homens, nós, em sociedade, recebemos regras, recebemos normas de conduta, códigos de valores, códigos de conduta éticas, legislações, e empresarialmente, ou mesmo dentro da igreja, dentro da família, há uma hierarquia a ser respeitada, né? E se você não respeita, você é marginal, você é outsider, você não é bem visto, você não é bem quisto. É como se tivesse câmeras, para lembrar o Big Brother hoje, só que lá é um programa dentro de uma casa. É como se, de algum modo, todos nós passássemos quando nós estamos no metrô, quando nós estamos dentro da escola, quando nós estamos nas plataformas de trem, em toda parte, no shopping, quando a gente entra em qualquer parte, há câmeras nos vigiando o tempo inteiro, né? Para que não haja só o furto da propriedade privada, mas para que a estrutura que esteja montada não seja tocada, a estrutura seja intacta, né? E ele diz, é só observar como é que o sistema prisional, particularmente nos Estados Unidos, depois na França, ele foi elaborado. É sempre uma espécie de um retângulo ou um grande círculo, as celas são uma do lado da outra,
né? E aí as celas são vigiadas, tem uma janelinha para as pessoas serem observadas, um lugarzinho para apanhar a refeição, né? Isso, ou para tirar as algemas. E por outro lado, existe uma torre, né? E essa torre é uma torre de comando, onde estão as pessoas para poder vigiar de cima, ter uma visão privilegiada, uma visão panóptica daquilo que está acontecendo na cadeia. Do mesmo modo que isso acontece na cadeia, isso acontece na escola. De modo geral, por exemplo, as salas são todas dispostas e as salas de comando e protocolo estão na dianteira da escola, estão na entrada na escola ou estão na última parte da escola. Parte do controle está na entrada, a última parte do controle está no final. E guaritas de controle de segurança com homens armados na frente, para poder o ambiente escolar, que era para ser apenas um ambiente de aprendizagem e socialização, seja também um espaço de controle. Então, nesse sentido, Foucault está nos dizendo, ora, mas será que todas essas regras nós as percebemos? Será que essa estrutura de poder, né, que está tão diluído e é tão corriqueiro, é tão humanamente pequeno, será que a gente presta atenção nessa microfísica do poder, né? Porque a gente olha para o poder grande, poder do Estado, presidente, deputado federal, Supremo Tribunal Federal, mas será que nós estamos olhando para esse poder que se estabelece em condições a miúde muito pequenas nos vários espaços, né? O poder que está dentro da igreja, não quero falar disso muito delicadamente, gente, mas existe uma hierarquia na igreja católica, papa, arcebispo, bispo, abade e padre, diácono, né, estudante, seminarista, vai criando uma estrutura de poder não só para a hierarquia, a própria liturgia é muito hierárquica. E as igrejas evangélicas também não fugiram muito disso, porque afinal de contas tem um pastor colocado no alto do púlpito, pregando, as pessoas sentadas. Só em você ficar sentado na parte de baixo e as outras pessoas na parte de cima, isso já coloca um lugar de obediência, já coloca um lugar de subserviência. Então, em toda parte, há esquemas de vigilância, punição e controle. E muitas vezes por pessoas que não têm o menor pendor para estarem realmente naquela liderança. Aí caberia que nós pensássemos, mas afinal de contas, o que é a liderança? O que forja uma boa liderança? Quais são os atributos de uma boa liderança? Quais são os elementos constitutivos de uma boa liderança? Mas aí já é papo para um próximo vídeo. Fique então, meu muito obrigado e até a próxima semana.